E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Petina. Hoje a gente vai falar de um assunto super em alta, né? E que toca todo mundo em algum momento da vida, né? A gente vai falar muito sobre a parte ali do recrutamento e seleção, né? E essa parte ali do mercado de trabalho que vem crescendo bastante, né? E tá tudo englobado ali no RH, né? Me apresentando, eu sou a Rúbia, trabalho ali na parte do RH na Petina, tá? Hoje a gente vem estruturando muitos processos internos aqui na Petina, né? Dando andamento no que, né? Já está a caminho, né? E sou formada em RH, né? E a gente está em evolução, em crescimento aí, tá bom? Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso podcast. Bom, hoje é um assunto super em alta, como a Rubia falou, né, tanto ali para quem está em momentos de transição de carreira, né, quem busca uma nova oportunidade de trabalho, quanto as empresas, né, que faz muito sentido. Novos currículos, novas pessoas, pessoas estratégicas, pessoas que fazem totalmente sentido para a corporação, né? E me apresentando, né? Meu nome é Thaís, trabalho como gerente de RH no Grupo Petina, trabalhamos em conjunto, né? Sou formada em gestão ambiental, administração, sou pós-graduada em psicologia organizacional, liderança e desenvolvimento humano. A gente atuar de forma mais estratégica nessa função, né? Tão desafiadora que é o recrutamento e seleção. E vamos fazendo uma viagem no tempo aí, desde o processo de recrutamento e seleção Sim. de forma mais antiga que era feito, né, até o tempo atual, mais digitalizado, com a IA em conjunto, né, atuando de forma estratégica no Sim. processo seletivo. Exatamente, né? E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Que hoje traz um pouquinho ali de uma certa relevância, né? No ambiente de trabalho, dúvidas, questionamentos que a gente tem bastante ali. E a mudança também que vem acontecendo, né? O anterior aí e o atual, né? O RH atual, voltado ali ao IA, né? Que vem implementando cada vez mais dentro das empresas, né? E a gente está em andamento aí, estruturando cada processo, né? E acompanhando com a evolução também das IAs, né? Então, bora nesse bate-papo que vai ser animado. E a gente vai falar agora, né, sobre o que mudou, o novo cenário, né, no mercado de trabalho. E uma pergunta que eu queria fazer aqui para a Thaís, né, um comportamento que a gente vem tendo bastante contato, né, no ambiente de trabalho, no perfil profissional, né, a insegurança. Sim, a gente consegue evidenciar isso muito, assim, claro, nos processos seletivos, né? Muitas vezes o candidato tem muita insegurança, até na questão de ter duas oportunidades ou mais de empresas contactando ali, se realmente faz sentido, né, ele iniciar naquela nova empresa, se a cultura daquela nova empresa faz sentido, alinhado aos seus princípios, né? E a gente sente isso muito forte, essa insegurança dos candidatos. Então, eu acho que as empresas, no processo seletivo, têm que agir de maneira bem clara, né, explicando toda a estrutura da empresa, explicando como funciona os processos internos, como ocorrem, né, as mudanças, a parte de comunicação, isso bem claro nos processos seletivos para a gente ter nossa certeza que está agindo de forma clara e deixar, consequentemente, aquele candidato mais seguro, né, do que ele quer para ele como carreira, né, como ele quer para ele para a vida. Exatamente. E a insegurança é algo que é normal, não tá errado. Todo mundo tem um lado, né? Excesso é ruim, mas também não existia essa insegurança, assim, todo mundo tem um pouquinho, né? Indecisão, talvez, Indecisão, sim, né? com certeza. A gente carrega um pouquinho, né? Mas tudo em excesso não é bom, mas é importante esse nosso lado na empresa, né? Na parte ali do recrutamento, a gente, como a Thaís falou, né? Deixe tudo muito claro, né? Sim. E hoje os profissionais no mercado de trabalho, os candidatos, né? Eles estão mais exigentes também, né? A gente comparando o anterior, né, com o atual, hoje as pessoas, elas perguntam mais, elas falam mais, elas questionam muito mais em uma entrevista, né? E comparando o cenário anterior, não era dessa forma, né? Então a gente vê essa diferença, né? E a gente falando sobre o anterior e o atual, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Aquele processo ali nos anos que iniciou essa pandemia, né? A gente que trabalha ali nessa parte do RH teve um contato muito forte, né? E ao mesmo tempo sentimos bastante, né? De à frente ali de geral, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Thaís, o que você acha que mudou, né? De o cenário anterior na pandemia para o atual agora dentro das empresas no RH, né? Boa pergunta. Eu acredito que foi um avanço, né? Foi, na verdade, uma mudança de cenário. Sim. Tinha um RH antes da pandemia,
né, que era um RH, falando um pouquinho de recrutamento e seleção, que Sim. atuava de maneira mais conectada, né, de maneira mais presencial, e falando um pouquinho da estrutura da empresa, as pessoas trabalhavam 100% presencial, não Sim. existia, né, muitas vezes a maneira de trabalho remota ou híbrida, então era 100% presencial. E falando um pouquinho na questão de benefícios, os benefícios não eram tão voltados para a parte de saúde e bem-estar, né? Que o que foi falado Exato. muito no período da pandemia foi a questão da morte, né? Da morte ou doença. Então, foi Sim. muito falado na questão da adquirir a doença, né? E da morte pós-doença. Então, acredito que tornou uma reflexão muito grande sobre Sim. todos esses pontos, né? Então, de bem-estar, então, as pessoas querem se sentir bem no ambiente de Sim. trabalho, se sentir saudáveis, né? Tanto num ambiente de trabalho que não traga toxicidade, né, nas relações, um ambiente que a pessoa se sente bem em pertencer àquele time, e Sim. benefícios voltados, né? Na Petina, nós utilizamos muito ali a prática de atividades físicas, né, como benefício Exatamente. agregado, o incentivo a essa prática, porque nós entendemos que um funcionário que tem uma saúde boa, né, está bem para trabalhar, ele vai entregar e ele vai estar bem naquele ambiente de trabalho. Né? E a maneira como os processos seletivos eles se desenrolaram pós-pandemia, o primeiro contato normalmente é totalmente de forma online. Então, a gente faz aquele primeiro contato de forma online para entender se faz sentido, né? Para depois a Sim, gente sim. avançar por um processo ali, talvez presencial, né? E falando um pouquinho ali do sistema de flexibilidade, né? Então, hoje nós temos muito esse questionamento, né? Na questão de Sim. um horário flexível, a questão de um trabalho mais flexível. Então, tem que existir esse olhar mais assim, voltado Exato. nessa prática. É isso, exatamente. É justamente isso, né? A pandemia mudou muitas coisas, né? Algumas empresas reformularam tudo do zero, né? Muitas coisas que talvez antes eles achavam que não daria certo, né? Eu vejo que os candidatos em si, eles automaticamente eles perguntam muito mais em uma entrevista, né? Eles questionam e é importante isso, né? Comparado anteriormente, a gente percebe-se que antes as pessoas não questionavam, seguir aquele padrão de entrevista, né? Sim. Falar o necessário, se apresentar, tá bom, ótimo, né? E hoje não, as pessoas elas querem saber sobre a empresa mesmo, né? Elas entram numa entrevista para questionar e é legal isso, né? Então, hoje ela avalia automaticamente um pacote em geral, né? O colaborador, quando ele participa de uma entrevista, né? De uma vaga em específico, ele quer saber sim sobre benefícios, né? Como a empresa trabalha, né? Questão da flexibilidade, que foi muito o que a Thaís falou, né? E é um pacote, né? Eu acho que para a gente intensificar cada vez mais que um colaborador se sinta feliz no ambiente de trabalho, os pacotes de benefícios, né? De não só questão salarial, valores, né? Mas na questão da qualidade de vida, elas andam ali muito junto, né? Sim, sim. E assim, a questão é que muitas vezes o candidato, ele não quer somente ganhar mais. Sim. Ele quer ter mais flexibilidade, talvez, ali para viver, né, de forma ali além do trabalho. Então, nós no ambiente de trabalho, a gente fica uma grande parte do nosso dia, né? Então, posteriormente a isso, a pessoa ela tem uma vida, ela tem muitas vezes filho, né? Ela tem casa, trabalha. Então é muito necessário a gente fazer, né, essa junção e entender melhor como que vai ser, né, pós-trabalho. Exatamente, né? E até uma pergunta que eu iria fazer aqui para a Thaís, mas automaticamente ela já respondeu, né? A flexibilidade, ela faz parte sim de um pacote, né? Que o colaborador em si ele busca dentro de uma empresa, né? E hoje a gente pensando nessa nova geração, né, nesses novos candidatos que a gente vem tendo esse contato direto, né? Thaís, como que você resumiria, né, esse novo profissional com uma palavra, assim, que definisse ele 100%, né? Sim. Bom, eu acredito que para a gente, né, resumir o candidato hoje, em algumas palavras, né, a Sim. questão de autonomia, muitas vezes eles necessitam, né, dessa autonomia ali para lidar com aquele cargo em questão, de ter mais acesso à liderança, né, de conseguir ter uma autonomia no seu ambiente de trabalho. Então, a quem ele responde, de qual forma que ele responde. Então, não seria uma autonomia
de exercer, né, a sua empresa, a Sim, autonomia do cargo em específico. Então, acho que a sim. autonomia hoje está puxando muito esses novos candidatos. Exatamente, né? E é o perfil atual, né? Hoje as pessoas são bem mais, buscam muito mais coisas novas, né? Estão sempre se atualizando, né? O Sim, mercado, ele tá vindo aí com tudo, né? E pegando essa parte, né, de um novo candidato que a gente tem agora, né, nas principais entrevistas que a gente vem fazendo e notando, né? Hoje tem muito esse diferencial do antigo candidato para o atual, né? E a gente vai falar muito sobre isso, né? A sim. mudança do o anteriormente, né, que era o de porta a porta, para o atual, que é voltado mais ao digital, né? Essa parte mais prática das entrevistas, do recrutamento em geral, né? Nós vivenciamos, né, de forma assim, muito quente, os candidatos, as pessoas entregando currículos em empresas, né? Indo na porta das empresas, Sim, tinha até aquelas caixinhas, né? sim, Normalmente na portaria, de deixe seu currículo aqui, entregar o currículo na mão de uma pessoa responsável e tudo mais. E nós passamos por essa fase, as empresas, né? Ficar aquele topo de sim, currículos para fazer aquela análise um a um ali, exato. manual. Então, assim, era um trabalho totalmente operacionalizado, né, que foi ali até mais ou menos 2003, onde começou, deu início ali aos primeiros celulares, e aí Sim, mudou um pouquinho ali o processo daquelas vagas, os sites das empresas, né, de trabalho sim, conosco, aí mudou um pouquinho aquela questão da pessoa se candidatar na vaga daquele site de emprego, de empresa em específico, né? E agora nós estamos vivendo uma nova era, que é a IA, né, juntamente com o processo de recrutamento e seleção, que vem super aquecido. Então, é uma maneira da gente conseguir trazer mais sim, estratégias para o nosso processo de recrutamento e seleção. A gente consegue fazer uma triagem mais eficiente, a gente consegue diminuir a questão daquele operacionalizado, a gente consegue agir de maneira mais estratégica, para a gente sim. conseguir ali atingir aquele candidato, né, de forma mais rápida, mas não humanizada, que é o que nós vamos falar um Exatamente. pouquinho também mais à frente. Boa. E a Thaís falando sobre esses currículos, né, que a gente recebia ali em quantidades. Eu não fiquei muito nessa época ali é, aquela quantidade de currículos, tudo muito presencial, né? A gente sempre, o RH antigo fazia muito isso, né? A gente vem Sim, mudando, né? E, assim, as pessoas estavam muito acostumadas àquele modelo de entrevista, né? Aquela ligação que a gente ficava no telefone esperando, você foi aprovado para tal entrevista. O candidato que hoje a gente trabalha, né? Automaticamente ele manda mensagem mesmo perguntando: e aí, como que uhum. tá o meu processo, né? E é uma dica, né? Não interrompendo, mas é uma Sim, dica para os RHs. Nós temos que trabalhar de maneira muito eficiente. sim. Então, até a questão ali dos feedbacks de stand-by, né? Que é muito importante. A gente Importantíssimo. trabalha hoje com um banco de dados de currículos ali, de perfis específicos. A gente sempre fala, ó, no momento, né? A gente não vai dar continuidade para a posição, mas seu currículo tá ali, né, para Nosso uma nova banco, né? posição mais estratégica, talvez, né? Talvez com uma remuneração mais aderente ao que ele está solicitando no momento, né? Então, eu acho que assim, trabalhar com clareza no processo de recrutamento e seleção é a chave, Sim, né? Nós temos que trabalhar com muita clareza. Então, o que anteriormente, como você falou, a gente ficava ali esperando a exato, ligação exato. daquela empresa, né? Às vezes dava o número de Sim, um sim. conhecido, porque não era todos que tinham celular, Sim, né? com certeza. Passava o telefone de um conhecido ali para dar um retorno. Hoje a gente faz esse contato ali individual, né? Sim, E uma coisa que eu percebi, assim, bem aquecida, assim, que a Rubia trouxe para o processo, que a gente sim. deixa mais humanizado ainda, é no momento da gente passar aquele retorno para o Retorno, candidato, a sim. gente ligar. Então, a gente escuta a voz dele, a gente escuta o que ele está transmitindo, né? Se realmente ele quer aquela oportunidade, se ele está com vontade daquela oportunidade, ou se ainda ficou alguma dúvida, né? Sim, Quanto à questão do deslocamento, quanto à questão de a quem ele vai responder sobre suas atividades. Então, ali a gente já consegue ter um contato mais eficiente do que realmente está por vir, né? exatamente, né? E aquela ligação que antes o pessoal fazia muito, né? Hoje, pelo menos assim, na parte de um retorno, eu gosto muito disso, né? E eu sigo bastante nesse modelo de ligar para o candidato mesmo, né? Dar um retorno aí positivo para ele, que a gente consegue ter essa medição, como a Thaís falou, né? Pela voz do candidato, a gente sabe se realmente ele está engajado ali naquela vaga, se realmente faz sentido, né? Sim, Porque às vezes numa entrevista
eles não deixam tão claro, tá de acordo, até algumas pessoas têm uma certa dificuldade, uma particularidade em falar, né? Mas em uma ligação a gente consegue ter essa medição, né? Sim. De como que ele se sentiu aí, né? Vindo para a empresa, né? Se realmente está de acordo, né? Bom, e hoje uma pergunta que os RHs têm que se fazer é referente aos seus candidatos. Aonde Sim. está o seu candidato, né? Hoje nós temos um universo de recrutamento e seleção. Então nós temos candidato em sites, né, plataformas de forma de recrutamento. Sim. Nós temos ali o Trabalho Conosco, nós temos o LinkedIn, nós temos diversas fontes de recebimento de currículo. Só que assim, dependendo, até no Conar nós encontramos com Sim. aquele rapaz que a gente teve uma troca ali, ele falou assim, bom, minhas vagas, elas são operacionais, e meu candidato, ele não tá no LinkedIn, então eu não consigo trabalhar com LinkedIn para recrutamento, eu preciso afunilar, eu preciso ir para o TikTok, eu preciso ir para o Instagram, então eu estou em busca de plataformas ali que atende a chegar nesses candidatos. E o seu? Vamos ver onde o seu candidato está e qual forma que nós conseguimos chegar nele de forma mais eficiente. Exatamente, né? E a Thaís falando sobre esse contato que a gente teve lá no Conar, né? Que é um evento grandioso aí do RH, né? A gente participou agora recentemente. E surge essa dúvida, né? Sim. Onde está o meu candidato, né? Algumas vagas são super específicas, né? Então, às Exato. vezes, não é no Macato, no LinkedIn que você vai encontrar, né? Vagas relacionadas mais operacionais, né? Talvez não estejam ali na plataforma, né? Então, a gente tem que ter esse direcionamento, né? O LinkedIn é uma grande ferramenta, né? Sim. Ela, eu diria ali que é uma ideia muito grande, né, sobre cada perfil, né, lá ela consegue deixar muito claro e ajuda bastante a gente, né, a gente vem trabalhando bastante, né, juntando ali o LinkedIn com o IA, funcionou muito bem, mas claro que não perdendo essa parte humana também, né, porque quando se fala em gestão de pessoas, nem tudo consegue ir mais para a parte do IA, né, a gente precisa fazer esse balanceamento, né, deixar uma parte humana que é uma parte que sempre vai existir dentro de um RH, né. Exato, então é isso, né? Os nossos candidatos, eles estão bem forte no LinkedIn, a nossa plataforma, assim, principal de recrutamento e seleção. Mas, assim, a gente trabalha com a IA para a gente se tornar mais estratégico, para a gente conseguir avançar ali no reconhecimento dos candidatos, num perfil mais adequado, mas a nossa parte humana, ela tem que estar bem forte. Então, sentar com o gestor, entender certinho o que ele busca, quais serão as atividades daquele perfil, qual a parte técnica que o candidato precisa, fazer aquele contato com o candidato, entender se faz sentido, a parte de cultura bem forte, né? Tem que estar muito similar à cultura da empresa, porque senão a gente tem um índice, né, de rotatividade muito grande. Exatamente. E o que nós ganhamos com essa velocidade da IA, né? O que a gente tem ganhado aí nesses últimos anos que vem. A IA, ela já tem tá alguns anos aí, né? Mas agora ela tá muito forte, né? Então, ou a gente caminha junto, né? Ou a gente vai ficando e com mais processos atolados, né? Então, a IA, ela vem justamente para isso, né? Boa. E você acha, Thaís, que teve uma mudança, assim, o que qual, nessa velocidade que a IA chegou, né? Qual o diferencial trouxe aí pra gente, né? Ah, bacana. Bom, eu acho que a IA faz total sentido no recrutamento e seleção. Ele deixa o recrutamento e seleção totalmente mais automatizado, né? Então a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, né? A automatização, a tecnologia, juntamente com aquele olhar humano, né? Com aquela conexão com o candidato. Então, fez total sentido na parte de tirar um pouquinho a parte operacional, trabalhar de forma mais estratégica, chegar num alcance no candidato ideal com mais facilidade, né? Sim. Só que até o momento que nós chegamos até ele, a IA consegue auxiliar. Posteriormente a isso, né, o RH trabalha aí para fazer aquela conexão. Exatamente. É uma troca, né? A gente ganha tempo com a IA de processos operacionais e esse tempo que a gente ganha deve ser levado aí para trabalhar com pessoas, né? Cuidar muito da parte humana. Então, é um tempo que a gente ganha para jogar uma atenção maior, né? Porque pessoas não se trabalham ali 2, 3 minutos de conversa, né? Então, eu sempre falo, a gente, para entender pessoas, para
para compreender o momento de cada colaborador. Não é nenhuma conversa de 5 minutos que você consegue ter uma medição ali de como que está o momento dele, né? Acho que a gente tem que olhar para cada um, desde que sejam muitos colaboradores, né? Mas olhar para cada um de uma forma especial, né? Exato, assim, acho que você falou, foi uma virada de chave. Sim. A tecnologia ajudou a gente a otimizar os processos. Sim. Porém, o que nós fazemos com esse tempo ganho nos processos automatizados? A gente tem que se conectar mais com as pessoas, a gente tem que conseguir criar mais conexão, mais fit com a vaga, né? A partir desse tempo que a gente tem disponível. Exatamente, né? Então, a tecnologia ela vem para nos ajudar mesmo, né? Otimizar nosso tempo, né? E esse tempo, como eu falei, precisa ser voltado mesmo às pessoas, né? E é isso, a gente tá aí com a IA cada vez mais no mercado. Agora vamos abordar um tema extremamente importante, extremamente relevante, né? Que essa nova geração, juntamente com esses novos pontos, né, voltada à saúde mental no ambiente de trabalho. Então, é algo que nós falamos muito, burnout, NR1, né? Vai voltar ali. Trava aqui, Murilo, pode voltar. NR1, estamos aí em total vigor na NR1, mas as empresas, né, têm que seguir a conformidade de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. E é muito importante as empresas refletirem sobre o que está fazendo para ter um ambiente de trabalho saudável. Né? Exatamente. E aqui entramos em um assunto super delicado, né? A pandemia, quando ela finalizou a pandemia, as pessoas ficaram muito sentidas, né? Algumas perderam pessoas, perderam trabalho, né? Muitas coisas, né? E, em modo geral, a vida, né? Acho que a vida é o principal, né? E foi um momento, assim, super difícil, né? Quando a gente foi retomando, né? Muitas empresas começaram ali do zero, estruturando muitas coisas na qual eles já tinham perdido ali o fio da meada, que foi um tempinho, né? Sim. Um tempo bem extenso, né? E até eles se reformularizando aos pouquinhos, né? E talvez, né, assim, refletindo sobre o que você falou, esteja muito voltado na parte de falar sobre morte. O período da pandemia foi um período que falamos muito sobre doença, sobre morte, sobre não estar presente, né? Exato. Eu acredito que isso trouxe uma reflexão muito grande internamente de como ficar bem, de estar bem para trabalhar, para cuidar da sua família, para conseguir cuidar de si, né? Então eu acredito que essa reflexão foi feita muito forte pós-pandemia. Exatamente, e muitas pessoas, né, vivenciaram esse momento super difícil, né? E quando retomou, começaram a pensar, né, o que fazer com o seu tempo, né? Exato. Valorizaram muito mais o tempo ali com a família, né? A questão de saber balancear muito bem trabalho, vida pessoal, né? E a gente depara muito isso hoje com o candidato, né? Ele avalia muito mais questão da flexibilidade em uma empresa, né? Período de trabalho, né? Como que ele consegue alinhar a sua vida pessoal, familiar com o trabalho. Então, entrou muitos pontos assim que as pessoas hoje elas pensam muito mais sobre isso, né? Eu acho que antes, às vezes, as pessoas era muito trabalho, né? Aquela questão de horas extensas, né? Super cansativas. E hoje, o atual profissional, ele tem um pensamento mais voltado ali em saber, né? Balancear tudo, né? Sim. Eles refletem muito por essa questão, né, de saúde, e isso é muito importante. Se nós não estamos bem, se nós não estamos saudáveis, nós não conseguimos produzir, a gente não consegue, né, viver de maneira saudável. Então é muito importante que essa reflexão ela seja feita não só no ambiente de trabalho, como na vida pessoal também. E sentimos que foi super mais forte, mais calorado, né, depois da pandemia. Exatamente, Thaís. E até uma pergunta que eu trago aqui, né? Você acha aí que as pessoas elas estão abrindo mão aí da carreira, pensando mais na vida pessoal, né, na saúde, saúde mental também, né, família? Você acha que esse novo profissional ele tá mais voltado a isso? Sim, eu acho que eles refletem muito ao ambiente que eles estão supostos a trabalhar. Então, se aquele ambiente ele está trazendo isso, o recrutamento e seleção, o processo de seleção, ele vai mostrar um pouquinho de como é essa empresa. E hoje, aquele boca a boca de ex-colaborador, rede social, fala muito, né? Então, é o cartão postal das empresas. Então, antes dele iniciar, ele vai fazer essa reflexão, se aquele ambiente é saudável, se ele tem um plano de carreira estruturado, se é um ambiente que é mais favorável à questão de saúde mental ou não.
né? Então, acho que essa reflexão, sim, ela é muito feita entre os candidatos. Eu acredito que é positivo, que é uma maneira das empresas se movimentarem entre elas para conseguir um ambiente Sim. mais saudável possível, né? Acredito que a pandemia veio de forma negativa devido às perdas e tudo mais, porém teve algumas situações que foram positivas nessa questão de repensar saúde, bem-estar mental, horas de trabalho e tudo mais. Exatamente, né? E esse novo profissional, será que ele está fazendo a gente repensar, né? Pensando aí numa cadeira de liderança, né? Às vezes é uma vaga com o escopo ali grandíssimo de responsabilidade, né? Então, às vezes a gente tem que, a parte organizacional ali, a gente do RH tem que repensar um pouco sobre as suas principais funções na área, né? E essa geração realmente ela tá mais questionadora, né? Sobre funções, sobre cargos, né? Sobre o geral aí da empresa, né? Do que a gente vem trabalhando. E ele quer entrar ali com o pé direito, sabendo onde ele pode chegar, né? Como que funciona todo o operacional ali dentro da empresa, para ele fazer essa medição se realmente está alinhado com o que ele vem trabalhando, né? Exato. É um questionamento que é muito feito, assim, essa nova geração, né? Não querem trabalhar, né? Ou essa nova geração questiona muito, são muito questionadores, né? Antigamente não era assim. E nós temos que pensar que sempre é um lado positivo. Eu sempre analiso dessa forma. A cada geração que passa, nós temos aspectos positivos, Sim, né? A sim. humanidade, ela está se desenvolvendo e a ideia é que esse desenvolvimento seja positivo de uma maneira geral. Então, essa nova geração, ela escuta muito o que a geração antiga falava sobre pais, mães, avós, sobre pessoas que exerciam cargo de liderança. E um cargo de Sim. liderança era visto como uma responsabilidade excessiva, horas de trabalho muito densas, né? Cobranças em um nível muito excessivo, e ali trazendo burnout, doenças psicológicas, né? Depressão ali do ambiente do trabalho, internamente do ambiente de trabalho. Então, essa nova geração, ela questiona muito sobre que foi exatamente o que você falou inicialmente. Eu já escutei essa pergunta. A quem eu vou responder? A quantas pessoas estarão na minha liderança, na minha supervisão? Sim. Qual que é o cargo dessas pessoas? Qual a atividade dessas pessoas? Para entender todo o escopo da vaga. Então, sim, eles questionam, eles desejam entender de forma 100%, por isso que eu volto assim, falando, o processo seletivo, ele deve ser claro, ele tem que ter clareza, ele tem que ter verdade, né, sobre todo o escopo daquela função específica. Então, partindo para outro ponto muito importante, né, falando de recrutamento e seleção, vamos falar um pouquinho de cultura. Então, para a gente trazer esse candidato, para a gente incluir ele, para a gente deixar ele de forma confortável e acolhido dentro da empresa, a gente não pode deixar de falar de cultura, né? Então, acho que esse discurso passou, né, de ser somente um discurso e tornou uma ferramenta de engajamento, de atrair novos candidatos, de atrair novos perfis. Então, além daquelas empresas que colocam ali no quadro, né, missão, visão e valores, falando um pouquinho da cultura, como que você vivencializa e como você acredita que deve ser isso dentro das empresas? Exatamente, né? A cultura, ela anda desde o início ali, que o colaborador entra na empresa, né? E o principal mesmo é o onboard, né? Primeiro contato. Então, na integração, é muito importante que nós ali do RH que fazemos essa integração com o colaborador, né? Que deixa muito claro missão, visão e valores, mas não daquela forma ali que a gente coloca no painelzinho ali, né? No mural, né? Missão, visão e valores, né? E fica por ali só e não se mantém, né, trabalhando nisso dentro da organização, né? Então é importante que isso se perpetue em todo o ambiente do trabalho, né? Então a gente tem que passar da mesma forma que a gente faz na integração, né? A gente passa para a liderança para que a liderança consiga levar para os colaboradores da mesma forma e na mesma medida, né? Então é importante que a gente deixe a empresa e todos os colaboradores ali na mesma linha de raciocínio sobre o clima organizacional, né? Então anda muito bem. Você tocou num ponto muito importante sobre cultura. Então, cultura é algo que todos devem falar a mesma língua. Então, desde o CEO, a liderança, ao colaborador que acaba de iniciar, eles têm que estar em comum acordo. Eles têm que estar falando a mesma linguagem. Exatamente, né? E isso é onde
as coisas se encaminham muito bem, né? O clima é super tranquilo, leve, né? As pessoas se sintam ali seguras em vir conversar sobre algo, né? Enfim, e é o que a gente busca, né, dentro da organização cada vez mais aí. Exato, a questão de escuta ativa entre o RH e a liderança é um ponto muito chave. Sim, Né? A sim. empresa tem que ter essa liberdade de deixar o RH um local de escuta ativa. E o RH, ele deve se tornar Sim. esse espaço de escuta ativa. Os colaboradores, eles precisam se sentir confortáveis em falar pontos que sejam delicados, que sejam dolorosos, que sejam complexos com o RH. E nós, né, temos que ter todo o jogo de cintura de lidar com essas situações e trazer melhorias para aquelas situações específicas, sem fazer nenhum tipo de exposição ou julgamento. Sim, exatamente. E encerrando aqui, né, o nosso podcast, agradeço aí para todos que, né, acompanharam, né, isso é muito importante para que a gente faça essa troca, né, desde a gente também, que acompanha muitos podcasts aí que fala sobre RH, a gente deseja que vocês também aproveitem muito esse conteúdo que a gente trouxe aqui, né, que é muito importante, cada um tem uma visão, né, eu acho que o que explica muito isso, essa parte do podcast, né, é a visão geral de cada um. Então, isso acrescenta na minha carreira, na da Thaís, né, de qualquer pessoa que gosta de estar acompanhando ali, né, nas redes, enfim. Exato. Então, assim, de encerramento, esse podcast, né, eu poderia dizer que foi, falamos um pouquinho sobre ali o processo de recrutamento e seleção, sobre a mudança da pandemia, né, juntamente ao Sim, processo, essa diferenciação do que era construído anteriormente à pandemia e o que foi projetado de novo, né, essa nova tecnologia que vem sim, aí para acompanhar o RH e surgir e dar um apoio muito grande na questão da operacionalização do processo, de deixar o exato. processo mais tranquilo, de deixar o processo mais eficiente e a gente ganhar tempo ali com o que mais importa, que é a conversa, a troca, o entendimento, né? Isso é muito importante. Então, a IA é conjunto com o RH, serve de apoio, mas o RH precisa muito ter esse momento aí de conversa, de comunicação. Exato, esse lado humano, né? Então, RH, Exato. ele, recursos humanos é isso, né? É Então, isso. o humano tem que estar em primeiro lugar aí com a gente, né? E trabalhar isso da melhor forma no ambiente de trabalho, né? Então, Boa. essa é a mensagem aí que a gente deixa com vocês, né? Hoje, muitas coisas vêm mudando, né? A gente tem sim que acompanhar a nova geração, as mudanças, né? Sempre estar buscando a atualização de todos os processos, né? E é uma troca, né? A gente vai, né, se construindo aí aos poucos, né? Exato. O RH está se moldando diariamente. Mudanças, mudanças não só de gerações, mas de tecnologia, mas de comunicação. Então, são mudanças diárias. A gente precisa sempre estar se aprofundando, sempre Sim, precisa estar entendendo o novo cenário, sempre estar de acordo com o mercado, né? Para a gente conseguir ser um RH mais assertivo. com certeza. E agradeço a Thaís, né, por esse bate-papo maravilhoso, né? Imagina. É a gente que é uma troca muito legal, assim, nessa conversa. Sim. Então, é isso. A gente segue aí em evolução, né? E agradeço por cada um que, né, esteja aí acompanhando esse vídeo, esse podcast aí conosco, né? Imagina. Obrigada a você. Obrigada!